Bom dia, queridos alunos do 6º ano da Escola Dinâmica. Vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Hoje, antevéspera de feriado, né? Será dia dos professores, sexta-feira. Um descanso merecido. Na realidade, vai ser na quinta, foi mudado para sexta-feira, né? Um descanso merecido que nós temos, né, todo ano, em comemoração ao nosso dia tão especial, mas não seríamos professores se não houvesse aluno, não é? Então, eu também agradeço a vocês, né, por esse dia, que é muito importante, graças aos nossos alunos. Então, gente, vamos trabalhar hoje com o capítulo 13 do livro, página 313, mas na realidade iniciaremos já 314, né? 313 é o título do assunto, não é? Onde vamos trabalhar hoje com o setor secundário da economia, falando da indústria. Mas para falar da indústria, a gente tem que ir, primeiramente, lá nos primórdios, né, quando tudo começou, antes mesmo do surgimento da indústria, quando as pessoas trabalhavam basicamente, né, com o setor manual, com artesanato. A produção era meramente artesanal e, consequentemente, não se tinha uma grande produtividade. Essa produção era uma produção meramente de subsistência, né? As pessoas produziam para sobreviver, né? Então a história do ser humano pode ser contada pela busca incessante de instrumentos que atuassem sua carga de trabalho, que fosse na produção de bens que melhorassem sua qualidade de vida, quer fosse na criação de meios de transporte que pudessem levá-lo em áreas distantes sem gasto de energia pessoal, e assim foi ao longo da história, domesticando animais para utilizá-los no transporte de pessoas, de carga ou com força motriz, criando instrumentos de produção como moinhos, fornos, olarias e etc. O ser humano foi impondo sobre a natureza a transformação e transformando-a em bens ou produtos para suprir as suas necessidades. Ao longo desse processo de conquista da natureza pelos seres humanos, é possível identificar 3 formas de produção. A primeira forma de produção é o artesanato, né? No qual esse processo era feito manualmente, e muito lentamente também. Então, a forma primitiva de transformar de elementos da natureza, mas que ainda hoje é realizada por diversas pessoas, nessa forma de produção milenar, elementos naturais são transformados em bens de objetos que podem ser utilizados pelos seres humanos. Inicialmente, o artesanato tinha como objetivo aprender a necessidade do artesão e de sua família. Em uma época em que não havia indústria e comércio de utensílios, era pouco e era a família encarregada em produzir os instrumentos que utilizavam em casa. Panelas, jarras, colheres, cadeiras, mesas, bancos, sandálias, instrumentos de trabalho e roupas eram produzidos pelo núcleo familiar. Então era uma produção familiar que eles produziam para a sua própria utilização. Por isso, essa forma de produção era também chamada de produção artesanal familiar, produção para o autoconsumo. Com o passar do tempo, essa produção foi se aperfeiçoando, o que gerou um aumento quantitativo de produtos, além daquelas necessárias para a subsistência do núcleo familiar. E aí, consequentemente, se tornou autossuficiente para a família e começaram a produzir em intenção de vender, e a partir daí, ou até mesmo fazer a troca de produtos, que a partir daí eles conseguiam ter acesso a outros produtos que não fosse do ramo artesanal.
e além daqueles necessários para a subsistência do núcleo familiar. Isso fez com que a atividade comercial passasse a ser praticada com maior intensidade. Aperfeiçoando-se na produção artesanal, essa atividade de transformação passou a ser desempenhada por uma única pessoa usando suas próprias ferramentas. Isso criou um movimento de pessoas que tendem a se agrupar em torno das cidades, formando a população urbana, pois o comércio e a indústria são mais bem desenvolvidas devido à maior quantidade de pessoas fixas. Então, se você tem quantidade de pessoas fixas maior em uma determinada região, determinado local, você automaticamente vai ser o seu comércio ele se desenvolvendo cada vez mais por conta justamente do consumismo exagerado da população em um determinado local. E aí eu tenho justamente esse processo de consumismo maior em áreas que tenha uma maior quantidade de pessoas fixas em uma determinada região. Fato é que, por volta do século IX, várias regiões da Europa já apresentavam núcleos urbanos com a população numerosa, ocasionando a identificação da atividade comercial, que tinha como palco as diversas feiras em torno das cidades. Nessa nova realidade, o simples artesão não tinha como dar conta dessa maior demanda de consumo, tendo de reorganizar sua forma de produção por meio da criação de oficinas de artesanato. E com isso passou-se a desenvolver o comércio artesanal, o que a partir de então começava a se ter uma movimentação de mercadorias, isso durante esse período chamado período feudal, que não tinha ainda uma moeda de circulação, e aí eles trabalhavam a partir da troca de produtos, só que ainda era em pequena escala, não era em grande quantidade, era uma produção para autossubsistência. Aí veio a segunda fase, foi o surgimento da manufatura. Os melhores artesãos passaram a se reunir um número maior de clientes e ampliar sua produção contratando ajudantes. Normalmente um artesão contratava um jornaleiro, auxiliar ou companheiro que trabalhava em troca de um salário. Na realidade, na época, o salário era o sal, Daí dá-se o nome disso aqui, o sal tinha um valor muito grande naquela época, daí o nome salário veio a partir de sal. Sal originou o nome salário. Abaixo desse trabalhava o aprendiz, um jovem que trabalhava e vivia com o artesão para aprender o ofício. Quando isso ocorria, poderia abrir sua própria oficina se estivesse juntando algum dinheiro para isso, ou tornar-se um jornaleiro, continuando a trabalhar com o mesmo artesão que lhe ensinou o ofício em troca do salário. Dessa forma, o produto, uma mercadoria, deixa de ser produzido individualmente e passa a ser elaborado por várias pessoas que são contratadas, diferentemente do artesão em que uma pessoa elabora o bem do ofício do início ao fim. Esse novo modelo de produção caracteriza-se pela divisão do trabalho, ou seja, cada trabalhador realiza uma única etapa dentro do processo produtivo e o trabalho passa a ser assalariado. Então, a partir do momento em que você junta um grupo de pessoas e determina que cada pessoa dessa pratica um ofício determinado dentro de um processo de produção e paga um salário para ele, deixa de ser um processo meramente artesanal e passa a ser um processo de manufatura, onde várias mãos vão trabalhar para, no final, faturar um capital, por isso chamado de manufatura. Pessoas trabalhando em um determinado ramo, cada um praticando um determinado ofício, para que o produto final chegue de melhor qualidade ao consumidor. Dessa forma, o produto mercadoria deixa de ser produzido individualmente e passa a ser elaborado por várias pessoas que estão contratadas, diferentemente do artesanato em que uma pessoa elabora o bem do início ao fim, e esse novo modelo de produção caracteriza-se pela divisão do trabalho, ou seja, cada trabalhador realiza uma única etapa dentro do processo produtivo
e o trabalhador passa a ser assalariado. Esses fatos combinados acarretam a redução do tempo gasto no processo produtivo e o aumento da quantidade de mercadorias produtivas. É a vantagem que leva um processo de manufatura, porque você aumenta a produção e o tempo de produtividade. Já por volta do século XIII, esses artesãos passam a assegurar o monopólio de produção e fabricação de um determinado gênero em uma cidade, fundando as primeiras corporações de ofício artesanal. Um fato interessante das corporações é que, como mestres artesãos ou mestres de ofício, jornaleiros e aprendizes se ocupavam de um mesmo trabalho e até dividiam o mesmo teto, todos precisavam da mesma corporação. Era uma verdadeira irmandade e tinham o mesmo, pelo menos o início do interesse de proteger e auxiliar seus membros em qualquer situação de dificuldade. É como se fosse um sindicato, não é? Que se tinha naquela época. Essas corporações funcionavam como um sindicato que ajudava o processo do produtor, né? Que no caso do artesão aí, né? Auxiliava esse artesão, protegia ele contra qualquer tipo de situação que viesse ocorrer. Então dava uma proteção melhor. Por outro lado, todas as corporações de ofício artesanal baseavam-se no contexto da justiça, de um preço justo, pois supervisionava cuidadosamente o trabalho de seus membros, protegendo o comprador da aquisição de um material inferior com preços abusivos, né? Então ele também fiscalizava o lado também do consumidor, para que o consumidor não comprasse gato por lebre, né? Então ele fiscalizava os dois lados, tanto o artesão quanto o consumidor, não é? Que comprava o produto e não era enganado. E isso dava uma credibilidade maior ao processo, né? Ao povo que trabalhava dentro desse processo de produtividade, né? Na realidade, era uma proteção que dava credibilidade ao produtor. A Europa manufatureira cresceu no começo a tomar conta dos 4 cantos do mundo. A dominação da América, da África, da Ásia estimulou as trocas comerciais e, nesse novo contexto, a manufatura cresceu de forma significativa na medida em que os seus produtos passaram a ser comercializados ou trocados por especiarias, pedras preciosas, marfim ou ébano em terras recém-dominadas. Os lucros gigantescos desse comércio permitiam em muitos proprietários da manufatura europeia investirem no desenvolvimento de novas e modernas tecnologias de produção com o objetivo de gerar uma maior produção de oferta de produtos, consequentemente, de lucros. E assim surgiram para o mundo uma atividade que mudaria para sempre a face do planeta, que foi a indústria, que se deu a partir do século XVIII. Gente, a indústria, ela na realidade foi o divisor de águas para o desenvolvimento econômico mundial. A partir da indústria, o mundo passou a ter uma nova característica, né? Uma nova estrutura. Saia daí, Mike. Desce daí. Vem para cá. Então, consequentemente, esse processo, né, industrial, ele foi fundamental, né, para que o mundo passasse a desenvolver. A indústria é o fiel da balança para o desenvolvimento econômico do mundo e estrutural também. A partir da indústria, do setor industrial, o mundo passou a se desenvolver de forma diferenciada, né? E passou a ter um novo perfil de estrutura das grandes cidades. Então a indústria, ela foi sem dúvida o divisor de águas para o desenvolvimento econômico do mundo. Existem várias formas pelas quais você pode definir a indústria. A primeira é a mais simples, é o conjunto de atividades produtivas pelas quais as matérias-primas são transformadas em um bem ou um produto, no caso a mercadoria, que será consumida pela sociedade, né? E uma segunda é a mais complexa, define a indústria como uma atividade pela qual o homem produz bens a partir da transformação da matéria-prima, utilizando máquinas no processo produtivo em uma matriz energética ou não. A matriz energética, no caso, seria
o combustível que fizesse movimentar a indústria. De qualquer forma, a história do que é denominada a indústria moderna começou no século XVIII, na Inglaterra, e ainda não parou, pois a cada dia novas tecnologias e matrizes energéticas são criadas e incorporadas ao que a história chama de Revolução Industrial ou Revoluções Industriais. Então, gente, nunca esqueça, a Revolução Industrial se deu na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. A primeira Revolução Industrial se deu na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. Levem esta data aí com vocês para todo sempre, ok? Porque essa data foi fundamental para o desenvolvimento do mundo como um todo. A primeira Revolução Industrial. Na era industrial foi inaugurada por volta do século XVIII, quando um conjunto de novas tecnologias, como a máquina a vapor em 1765 e a máquina de fiar em 1767 e o tear mecânico em 1785, foi introduzido ao sistema de produção fabril inglês. Essa primeira Revolução Industrial esteve registrada até o início do século XIX, a Inglaterra, e sua quase totalidade baseou-se no desenvolvimento da indústria têxtil. Neste momento, a indústria localizava-se nas proximidades das jazidas de carvão, também chamado de hulha, que era o carvão mineral. Sua fonte básica de energia, pois era a sua queima que gerava o calor e a força mecânica que movimentava as máquinas a vapor naquela época. Com a primeira Revolução Industrial, as máquinas ou a manufatura desaparece com o surgimento da maquinofatura. Porque o que acontece? Como a indústria se produzia em grande quantidade e a manufatura se produzia em pequena quantidade, você não conseguia ter uma concorrência junto a ela. Então, existe o ditado, se você não pode com ela, junte-se a ela. Então, as pessoas que trabalhavam no artesanato, na manufatura, passou a integrar-se à maquinofatura, ao setor industrial, recebendo até melhores salários com isso. E aí promovendo assim um processo de desenvolvimento, de crescimento industrial naquela época. Então, instituiu-se a jornada de trabalho e o trabalho assalariado para si predominantemente. A realizada da produção de bens começa a ser dividida em etapas entre os trabalhadores que agora também eram denominados como operários. Então, passaram a ser chamados de operários também esses trabalhadores que viviam dentro do processo de produção industrial. Eram chamados de operários, que são até os dias de hoje também considerados operários. Essas inovações no mundo de produção acarretam uma elevação na quantidade de mercadorias produzidas e esse projeto começa a ser ampliado com outras áreas do planeta, como na França, a Alemanha, a Itália, Países Baixos, Bélgica e Holanda, Estados Unidos e Japão, que foram países de grande importância também no que se respeita ao pioneirismo do processo de desenvolvimento da Revolução Industrial. Convém destacar que a segunda Revolução Industrial não produziu só maravilhas. Que a Revolução Industrial não produziu só maravilhas. Seu lado cruel está na identificação da pobreza e na criação de um exército de reserva de mão de obra, além de um elevado número de indigentes, forçada a baixa dos salários que eram degradantes e, consequentemente, o aumento do lucro para o dono da indústria capitalista. Além disso, as condições de trabalho eram humilhantes, horas excessivas de trabalho, 18 horas no início, e utilização maciça da exploração do trabalho de crianças, mulheres, todos submetidos às normas e os caprichos dos contratantes das fábricas, o que era um absurdo, essa exploração
do processo de produção industrial durante a primeira Revolução Industrial. Então, gente, eu vou dar uma parada aqui, daqui a pouco a gente volta para falar da continuação desse processo de Revolução Industrial com a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial chamada Revolução Técnica Científica. Para vocês, um abraço e até daqui a pouco.